23. Eondel e Shuden insistiram em acompanhá-la. Eondel mantinha uma mão na espada. Costumava levar a arma consigo, independentemente do que o decoro areleno dizia sobre isso, e observava tanto o guia quanto o séquito de guardas da cidade de Elantris com a mesma desconfiança. Por seu lado, os guardas faziam um bom trabalho tentando parecer tranquilos, como se entrar em Elantris fosse algo que acontecesse todos os dias. Mas Sarene podia sentir a ansiedade deles. Todo mundo objetara no início. Era impensável que ela se deixasse atrair até as entranhas de Elantris para se encontrar com os déspotas locais. Sarene, no entanto, estava determinada a mostrar que a cidade era inofensiva. Não podia reclamar de percorrer um breve trajeto pelo interior da cidade, se queria persuadir os outros nobres a entrarem pelos portões. Estamos quase lá, o guia disse. Era um homem alto, quase da mesma altura de Sarene descalça. A parte cinza de sua pele era pouco mais clara do que a dos outros elantrinos que vira, mas ela não sabia se isso significava que ele tinha a pele mais clara antes, ou se simplesmente era um elantrino há menos tempo que os demais. Tinha um rosto oval que deveria ter sido bonito antes que a Shaod o destruísse. Não era um criado. Caminhava com passos orgulhosos demais. Sarene imaginava que, ainda que atuasse como um simples mensageiro, era um dos homens de confiança de um dos chefes das gangues de Elantris. Qual é o seu nome? Ela perguntou, com cuidado de manter o tom de voz neutro. Ele pertencia a um dos 3 grupos que, segundo a fonte de Ash, governavam a cidade como os senhores da guerra e escravizavam aqueles que eram jogados lá dentro. O homem não respondeu imediatamente. Me chamam Espírito, disse depois de um tempo. Um nome adequado, Sarene pensou, para este homem que é quase um fantasma do que deve ter sido. Aproximaram-se de um grande edifício que, segundo o homem chamado Espírito, costumava ser a Universidade de Elantris. Sarene observou o lugar com um olho crítico. Estava coberto com o mesmo lodo estranho, marrom esverdeado, que se espalhava pelo resto da cidade, e ainda que a estrutura devesse ter sido grandiosa em algum momento, agora era apenas outra ruína. Sarene hesitou quando seu guia entrou no edifício. Pelos cálculos dela, o andar superior corria o sério risco de cair. Olhou para Eondel. O homem mais velho parecia apreensivo, coçando o queixo, pensativo. Então deu de ombros e assentiu para ela. Já que chegamos tão longe, parecia dizer. Então, tentando não pensar no teto, prestes a despencar, Sarene conduziu amigos e soldados para dentro da estrutura. Felizmente, não tiveram que ir muito longe. Um grupo de elantrinos esperava no fundo da primeira sala, seus rostos de pele escura visíveis sob a luz tênue. 2 deles estavam sob o que parecia ser os escombros de uma mesa caída, erguendo as cabeças alguns centímetros acima dos demais. Ah, andem? Sarene perguntou. E Karata, respondeu a segunda forma, aparentemente uma mulher, ainda que sua cabeça calva e rosto enrugados fossem quase indistinguíveis dos do homem. O que querem de nós? Eu pensava que eram inimigos. Sarene disse, desconfiada. Recentemente percebemos os benefícios de uma aliança. Anden falou. Era um homem baixo, com olhos cautelosos, seu rosto pequeno e encolhido como o de um roedor. Sua pomposa atitude de superioridade era o que Sarene esperava. E o homem conhecido como Shaor? Sarene perguntou. Karata sorriu. Um dos já mencionados benefícios. Morto? Anden assentiu. Governamos Elantris agora, princesa. O que quer? Sarene não respondeu imediatamente. Estivera planejando jogar os 3 líderes das gangues um contra os outros. Teria que se apresentar de modo distinto para um inimigo unificado. Quero subornar vocês, disse claramente. A mulher levantou a sobrancelha com interesse, mas o homenzinho bufou.
Que necessidade temos de seus subornos, mulher? Sarene jogar esse jogo muitas vezes. A Anden usava a fachada desinteressada de quem não está acostumado à política séria. Conhecera homens como ele dezenas de vezes enquanto servia no corpo diplomático de seu pai. E estava muito cansada deles. Olhem, Sarene disse. Sejamos francos. Vocês claramente não são bons nisso. Então, estender as negociações seria uma perda de tempo. Quero trazer comida para o povo de Elantris e vocês vão resistir porque acham que isso enfraquecerá seu poder sobre eles. Agora mesmo estão provavelmente tentando imaginar como controlar quem se beneficiará com minhas oferendas e quem não. O homem se contorceu, desconfortável, e Sarende sorriu. É por isso que vou subornar vocês. O que querem para que o povo venha e receba comida grátis? Anden vacilou, no entanto, falou com firmeza. Anden vacilou, claramente inseguro de como proceder. A mulher, no entanto, falou com firmeza. Tem o escriba para anotar nossas demandas? Tenho, Sarene disse, gesticulando para Shuden pegar papel e caneta tinteiro. A lista era extensa, até mais comprida do que Sarene esperava, e incluía muitos itens estranhos. Supusera que pediriam armas, talvez até ouro. As exigências de caráter, no entanto, começaram com tecido, depois diversos tipos de grãos, algumas lâminas de metal, quantidades de madeira, palha e, por fim, óleo. A mensagem era clara. Governar Elantris não dependia de força ou riqueza, mas de controlar as necessidades básicas. Sarene concordou com as exigências secamente. Se tivesse negociado apenas com Anden, poderia barganhar por menos. Mas essa caráter era uma mulher direta e implacável, o tipo que não tinha muita paciência para regatear. Isso é tudo? Sarene perguntou, enquanto Shuden anotava o último pedido. Isso servirá para os primeiros dias, Karata disse. Sarene estreitou os olhos. Muito bem. Mas tem uma regra que devem seguir. Não podem proibir ninguém de se aproximar do pátio. Governem como déspotas se desejarem, mas pelo menos deixe as pessoas sofrerem de barriga cheia. Tem minha palavra, Karata disse. Não impedirei ninguém. Sarene assentiu, indicando que a reunião estava terminada. Karata chamou um guia para que os levasse de volta aos portões. Não era espírito dessa vez. Ele ficou e se aproximou dos tiranos da cidade, enquanto Sarene deixava o edifício. Foi bom bastante, meu senhor? Maresh perguntou, ansioso. Maresh, foi perfeito, Alden respondeu, observando satisfeita a princesa se retirar. Maresh sorriu, modesto. Bem, meu senhor, fiz o melhor possível. Não tenho muita experiência em atuar, mas acho que interpretei um líder decidido e intimidador. Alden olhou Karata nos olhos. A rude mulher fazia de tudo para não rir. O pomposo artesão estivera perfeito, nem decidido, nem intimidador. As pessoas de fora de Elantris viam a cidade como um reino sem lei, governado por duros déspotas ladrões. Juntos, Maresh e Karata haviam representado exatamente o que a princesa e seus acompanhantes esperavam ver. Ela suspeitou de alguma coisa, Sully. Galadon observou, saindo das sombras na lateral da sala. Sim, mas não sabe do que, Halden disse. Deixe-a suspeitar que Anden e Karata estão brincando com ela. Isso não fará mal. Galadon balançou a cabeça levemente. Sua careca brilhou sobre a luz tênue. Qual o sentido disso? Por que não levá-la até a capela e deixá-la ver o que realmente somos? Eu gostaria, Galadon, Halden afirmou. Mas não podemos nos permitir revelar nosso segredo. O povo de Arelon tolera Elantris porque os elantrinos inspiram piedade. Se descobrirem que estamos estabelecendo uma nova sociedade civilizada, seus medos virão à tona. Uma massa de miseráveis gemendo é uma coisa. Uma legião de monstruosidades imortais é outra.
Karata assentiu sem dizer nada. Galadon, o eterno cético, simplesmente balançou a cabeça, como se estivesse inseguro sobre o que pensar. Bem, com certeza ela é determinada. Colo? Ele finalmente perguntou, se referindo a Sarene. Realmente determinada, Alden concordou. Então, divertido, prosseguiu. E não acho que gosta muito de mim. Ela acha que você é o lacaio de um tirano, Karata lembrou. Se supõe que deveria gostar de você? É verdade, Alden disse. Contudo, acho que devemos acrescentar uma cláusula em nosso acordo que diga que posso assistir a todas as distribuições dela. Quero ficar de olho em nossa caridosa princesa. Ela não me parece o tipo que faz alguma coisa sem vários motivos. E me pergunto o que a levou a fazer sua prova aqui em Elantris. Isso foi bem, Eondel falou, observando o guia deles voltar para Elantris. Você escapou com facilidade, Shuden concordou. As coisas que pediram podem ser obtidas sem muito gastos. Sarene assentiu levemente, passando os dedos pela lateral da madeira da carroça. Odeio lidar com pessoas como essas. Talvez os julgue muito severamente, Shuden disse. Parece menos com tiranos e mais com pessoas tentando conseguir o melhor de uma vida muito difícil. Sarene negou com a cabeça. Devia ouvir algumas das histórias que Ash me contou, Shuden. Os guardas dizem que, quando novos elantrinos são jogados na cidade, as gangues caem sobre eles como tubarões. Os poucos recursos que entram vão para os líderes das gangues, e eles mantêm o resto do povo em um estado próximo da inanição. Shuden ergueu uma sobrancelha, olhando para os guardas da cidade de Elantris, a fonte de informação de Sarene. O grupo se apoiava preguiçosamente em suas lanças, observando com desinteresse enquanto os nobres começavam a descarregar a carroça. Tudo bem, Sarene admitiu, subindo na carroça e entregando para Shuden uma caixa de hortaliças. Talvez não seja uma fonte mais digna de confiança, mas temos a prova diante de nós. Gesticulou com o braço na direção das formas decrépitas que se agrupavam nas ruas laterais. Olhe para seus olhos vazios e passos apreensivos. São pessoas que vivem amedrontadas, Shuden. Já vi isso antes, em Fjorden, Rovrel e meia dúzia de outros lugares. Sei como um povo oprimido se parece. Tudo bem, Shuden admitiu, aceitando a caixa que Sarene lhe entregava. Mas os líderes não parecem muito melhores para mim. Talvez não sejam opressores, mas igualmente oprimidos. Talvez, Sarene disse. Minha senhora, Yondel protestou quando Sarene guiou outra caixa e a deu para Shuden. Gostaria que descesse daí e nos deixasse fazer isso. Não é adequado. Ficarei bem, Yondel, Sarene disse, entregando-lhe uma caixa. Há um motivo pelo qual não trouxe nenhum criado. Quero que todos nós participemos. Isso o inclui, meu senhor. Sarene acrescentou, acenando para Aran, que encontraram um lugar perto dos portões para descansar na sombra. Aran suspirou, se levantou e saiu bamboleando para a luz do sol. O dia estava notavelmente quente para o início da primavera e o sol ardia sobre as cabeças deles. Se bem que nem mesmo aquele calor conseguia secar o viscoso lodo onipresente de Elantris. Espero que aprecie meu sacrifício, Sarene, o gordo Aran exclamou. Este lodo vai arruinar completamente minha capa. É bem feito, Sarene disse, entregando-lhe uma caixa de batatas cozidas. Eu lhe disse para usar algo que não fosse caro. Eu não tenho nada que não seja caro, minha querida. Aran disse, aceitando a caixa com um olhar carrancudo. Vai me dizer que realmente gastou o dinheiro por aquela túnica que usou no casamento de Neoden? Royal perguntou com uma gargalhada. Nem sabia que aquele tom de laranja existia, Aran. O conde fez uma careta, arrastando sua caixa para a frente da carroça. Sarene não entregou nenhuma caixa para Royal, nem ele se aproximou para pegá-la. Há alguns dias fora muito comentado na corte o fato de que o duque estava mancando. Rumores afirmavam que caíra uma manhã ao descer da cama.
A atitude vivaz de Royal algumas vezes tornava difícil lembrar que ele era, de fato, um homem muito velho. Sarene começou a pegar o ritmo, entregando as caixas conforme as mãos apareciam para pegá-las. E por isso, não percebeu de cara que uma nova figura se juntara às demais. Quando faltavam apenas algumas caixas, levantou a cabeça e viu o homem que aceitava a carga. Quase deixou-as cair, surpresa por reconhecer seu rosto. Você, disse com espanto. O elantrino conhecido como Espírito sorriu, pegando a caixa de seus dedos aturdidos. Estava me perguntando quanto tempo levaria até que percebesse que eu estava aqui. Há quanto tempo? Ah, cerca de 10 minutos, ele respondeu. Cheguei logo depois que começou a descarregar. Espírito levou a caixa embora, empilhando-a com as outras. Sarene ficou parada em cima da carroça, muda de estupefação. Devia ter confundido suas mãos escuras com as mãos marrons de Shuden. Alguém limpou a garganta diante dela e Sarene percebeu, sobressaltada, que onde ela estava esperando uma caixa. Apressou-se em agir. Por que ele está aqui? Quis saber enquanto colocava uma caixa nos braços de Yondel. Ele afirma que seu mestre ordenou que observasse a distribuição. Aparentemente, a Andem confia em você tanto quanto confia nele. Saren entregou as duas últimas caixas e saltou para fora da carroça. Atingiu os paralelepípedos no ângulo errado, no entanto, e escorregou no lodo. Caiu de costas, agitando os braços e gritando. Felizmente, um par de mãos a segurou e a colocou em pé. Tome cuidado, o espírito avisou. Caminhar por Elantris exige um pouco de costume. Sarene se livrou das mãos que a seguravam. Obrigada, murmurou, com voz muito pouco principesca. Espírito ergueu uma sobrancelha, então se juntou aos senhores arelenos. Sarene suspirou, esfregando o cotovelo por onde Espírito a segurara. Algo no toque dele parecia estranhamente terno. Sacudiu a cabeça para expulsar tais imaginações. Coisas mais importantes exigiam sua atenção. Os elantrinos não estavam se aproximando. Havia mais deles agora, talvez 50, agrupados e hesitantes, e assustados como pássaros nas sombras. Alguns eram claramente crianças, mas a maioria tinha a mesma idade indefinida. A enrugada pele elantrina fazia com que todos parecessem tão velhos quanto o Royal. Ninguém chegou perto da comida. Por que não vem? Sarene perguntou, confusa. Estão assustados, o espírito falou. E descrentes. Esse tanto de comida deve parecer uma ilusão, uma peça diabólica que as mentes deles já lhe pregaram centenas de vezes. Falava em voz baixa, até mesmo compassiva. Suas palavras não eram as de um senhor da guerra despótico. O espírito pegou o nabo de uma das caixas, segurou-o ligeiramente, encarando como se ele mesmo estivesse incerto de sua realidade. Havia voracidade em seus olhos, a fome de um homem que não vê uma boa refeição há semanas. De repente, Sarene percebeu que este homem estava tão faminto quanto o restante deles, apesar de sua posição privilegiada. E havia pacientemente ajudado a descarregar dezenas de caixas cheias de comida. O espírito finalmente ergueu o nabo e deu uma mordida. O vegetal foi triturado em sua boca e Sarene podia imaginar o gosto. Cru e amargo. Mesmo assim, refletia nos olhos dele como se fosse um banquete. O fato de o espírito aceitar o alimento pareceu servir de aprovação para os demais, pois uma massa de pessoas começou a avançar. Os guardas da cidade de Elantris finalmente se animaram e rapidamente rodearam Sarene e os demais. Suas longas lanças apontavam ameaçadoramente. Deixem um espaço aqui, antes das caixas, Sarene ordenou. Os guardas se dividiram, permitindo que os elantrinos se aproximassem em grupos pequenos. Sarenes e os lordes ficaram parados atrás das caixas, distribuindo comida para os exaustos suplicantes. Até Aram parou de reclamar e começou a trabalhar, repartindo a comida em solene silêncio. Sarene viu dar uma bolsa para o que devia ser uma garotinha
embora sua cabeça fosse careca e seus lábios enrugados. A garota sorriu com inocência incongruente, então saiu em disparada. Aran parou por um momento antes de continuar sua tarefa. Está funcionando, Sarene pensou aliviada. Se aquilo podia tocar Aran, seria capaz de fazer o mesmo com o resto do país. Enquanto trabalhava, Sarene notou o homem chamado Espírito parado atrás da multidão. Ele coçava o queixo pensativamente enquanto a observava. Parecia preocupado. Mas por quê? O que tinha para se preocupar? Foi então, ao olhar nos olhos dele, que Sarene soube a verdade. Aquele homem não era nenhum lacaio. Era o líder e, por algum motivo, sentia a necessidade de esconder esse fato dela. Então Sarene fez o que sempre fazia quando percebia que alguém estava ocultando coisas dela. Tentou descobrir o que havia ali. Há algo nele, acho, Sarene disse, parado do lado de fora do palácio e observando a carroça de comida vazia ser levada. Era difícil acreditar que, apesar de todo o trabalho daquela tarde, haviam distribuído apenas 3 refeições. Tudo teria desaparecido até o meio-dia do dia seguinte, se é que já não sumira. Quem, minha senhora? Ash perguntou. Ele observara a distribuição de comida do alto da muralha, perto de onde Diadon ficara. Queria acompanhá-la, é claro, mas ela o proibira. O Sion era sua principal fonte de informações sobre Elantris e seus líderes, e não queria tornar óbvia a conexão entre eles. O guia, Sarene explicou, dando meia volta e caminhando pela ampla entrada coberta de tapeçarias do Palácio Real. Yadon gostava demais de tapeçarias para o gosto dela. O homem chamado Espírito? Sarene assentiu. Fingiu ser seguidor das ordens de outros, mas não era nenhum criado. A Andei não parava de olhar para ele durante as negociações, como se procurasse confirmação. É possível que tenhamos os nomes dos líderes errados? É possível, minha senhora, a Asha admitiu. Contudo, os elantrinos com quem falei pareciam muito seguros. Karata, Aandei e Shaor eram os nomes que ouvi pelo menos uma dúzia de vezes. Ninguém mencionou um homem chamado Espírito. Falou com essa gente recentemente? Na verdade, concentrei meus esforços nos guardas. A Ash disse, flutuando para o lado quando o mensageiro passou correndo por ele. As pessoas tinham a tendência de ignorar os Seons com um nível de indiferença que teria sido ofensivo para qualquer ajudante humano. Ash aceitava sem reclamar, sem sequer interromper seu diálogo. Os elantrinos estavam hesitantes em dar qualquer coisa além de nomes, minha senhora. Os guardas, no entanto, eram muito livres com suas opiniões. Tem muito pouco o que fazer o dia todo além de observar a cidade. Juntei as observações deles aos nomes que reuni e produzi o que lhe contei. Sarene parou um momento, apoiando-se contra uma coluna de mármore. Ele está escondendo alguma coisa. Ah, céus, Ash murmurou. Minha senhora, não acha que pode estar exagerando? Decidiu enfrentar o Gjorn, libertar as mulheres da corte da opressão masculina, salvar a economia de Arellon e alimentar Elantris. Talvez devesse deixar o subterfúgio desse homem inexplorado. Tem razão, Sarene concordou. Estou muito ocupada para lidar com o espírito. Por isso, você vai descobrir o que ele pretende. Ash suspirou. Volte para a cidade, Sarene disse. Não terá que ir muito para dentro. Muitos elantrinos ficam perto dos portões. Pergunte sobre o espírito e veja se consegue descobrir algo sobre o tratado entre Karata e Anden. Sim, minha senhora. Me pergunto se teremos julgado Elantris mal. Não sei, minha senhora, Ash disse. É um lugar muito bárbaro. Testemunhei várias atrocidades, eu mesmo, e vi os resultados de muitas outras. Todos na cidade têm feridas de algum tipo e, pelos sons de seus gemidos, posso imaginar que as lesões sejam graves. As lutas devem ser comuns.
Sarene assentiu, distraída, mas não podia deixar de pensar em espírito e no quão surpreendentemente pouco bárbaro era. Havia tranquilizado os lords, conversado com eles afavelmente, como se não o estivesse amaldiçoado, nem eles o tivessem expulsado. No fim da tarde, Sarene descobrira que quase gostava dele, ainda que se preocupasse que estivesse brincando com ela. Então se mostrara indiferente, até mesmo fria como espírito, lembrando a si mesma que muitos assassinos e tiranos podiam parecer bem amigáveis se assim quisessem. O coração dela, no entanto, lhe dizia que o homem era autêntico. Estava escondendo coisas, como todos os homens faziam, mas queria verdadeiramente ajudar Elantris. Por alguma razão, pareceu particularmente preocupado com a opinião de Sarene sobre ele. E enquanto percorria o caminho até seus aposentos, Sarene teve que se esforçar para se convencer de que não importava o que ele pensava sobre ela